Olá, crianças! Vamos fazer nossa aulinha de geografia da semana, né? A aula passada a gente começou falando sobre os meios de transporte, como as mercadorias, as industrializadas ou mesmo como elas chegam até nossas casas, né? O transporte, a forma que elas são transportadas, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho. Vocês vão abrir o livro positivo na página 15 de Geografia. A gente vai falar um pouquinho sobre os transportes, né? Então vamos lá? Veja quais são os principais tipos de transportes e vias de circulação utilizados para a condução de mercadorias ou cargas, né? As mercadorias que chegam até nossas casas, os móveis que a gente compra, né? As várias formas de transporte, como que são transportados. Então, nós temos aqui os tipos, ó. Vamos lendo junto? Transporte. Tipo de transporte. Ele é aéreo, aquático e terrestre. Então, são os três tipos. Vamos recordar. Aéreo, aquático e terrestre. Vamos falar primeiro do aéreo. Como que é a circulação do transporte aéreo? Move-se pelo ar em rotas aéreas. Aéreo já fala, é pelo ar. E como são as vias? São chamadas de aerovias. Exemplos de transporte aéreo. O avião é um exemplo. Ele transporta mercadoria, valiosas, frágeis ou cargas vivas, até animais, né? Aqui nós estamos falando dos aéreos, né? Que movimenta pelo ar, as vias são chamadas aerovias e o exemplo é o avião, né? Tem o helicóptero, né? Agora a gente vai ver o aquático, tipo de transporte aquático. Como que é a circulação? Podem circular por rios, mares e oceanos. Como que são chamadas as vias? São chamadas hidrovias, né? E marítimas. Marítimas que é quando estão navegando pelo mar, né? Quais são hidrovias? São nos rios, né? Agora, quais são os exemplos de um meio de transporte aquático que é andado pela hidrovia? Que é o barco. Pode transportar pessoas e mercadorias por rios, lagos e lagoas que receberam sinalização adequada. E o exemplo de um meio de transporte marítimo, que é que vem pelo mar, né? É um navio. Pode transportar todo tipo de mercadoria para diversas partes do mundo. Então, o aquático tem dois tipos de via. Tem hidrovia, que é o que são circulados pelos rios, né? E marítimos, que circulam pelos mares e oceanos, né? Então, agora a gente vai ver terrestre. A gente já viu aéreo, aquático, agora o transporte terrestre. Então, vamos ver. O tipo é terrestre. Como que eles circulam? Podem circular por estradas e trilhos. Essa também tem dois tipos de via. Rodovias são as por terras, né? Rodovias são o exemplo, falei por terra, todos dois são por terra, terrestre. A rodovia, quando é o caminhão, transporta diversos tipos de cargas, como alimentos, automóveis e combustíveis. Aí, rodovia, quando é caminhão. Agora, quando é ferrovia, já é o trem, né? Quando a gente vai falar do meio de transporte, aí já pela ferrovia. Então, terrestre também dois tipos de via, rodovia, né? São os caminhões, a ferrovia é o trem, ó. Pode transportar grande quantidade de produto em seus vagões, como cimento e carvão mineral. Então, são os três tipos, ó, aéreo, aquático e terrestre. Agora, vocês vão fazer as atividades, ó. Lápis na mão.
Número 1, enumere as imagens de acordo com a legenda, página 16. Transporte rodoviário, transporte hidroviário e transporte aéreo. Transporte ferroviário e transporte marítimo. São 5 tipos de transporte. Então, tá aqui, ó. Agora, vocês vão ler aqui. Se a tia Zilda ler, vai ficar muito fácil. Então, vocês lêem qual é o tipo de transporte aqui para vocês colocar a numeração, tá? Qual é a diferença entre o transporte hidroviário e o transporte marítimo? Ele está questionando, pensando, né? Vamos ver. Com base nas fotografias da página 16, responda. Quais fotografias retratam meios de transporte terrestre? B. E quais retratam meios de transporte aquático? Então, vocês vão olhar as fotografias aqui e falar, escrever. 3. Complete as primeiras colunas com escrita e a última com desenho. Tá vendo? As duas primeiras é com escrita e a última com desenho. Ó, tipo de transporte aéreo. Então, vocês vão pôr qual é a via de circulação, né? A rota, meio de transporte, né? Aqui, tipo de transporte, não tem o tipo de transporte aqui. Tá falando que aqui é marítimo, vocês vão completar com a outra, lembra? Lá, volta lá naquele quadro da explicação que tem tudo. Rota pela água, rios, lagos e lagoas. Aí vocês vão colocar aqui, né? E aqui fazer o desenho, né? Pela água e pelo oceano. É só voltar lá que tá tudo lá completinho. Transporte terrestre, tem a rodovia e tem a outra lá, vocês já sabem. Caminhos de trilho, já ficou fácil, né? Onde circulam os trens. E aqui vocês vão escrever o que caminham, tipo de circulação aqui, né? E fazer o desenho dos exemplos, tá bom? Então, pausem o vídeo e façam as atividades com muita atenção. Depois, quando a gente voltar para corrigir, eu vou corrigir também a página 67 do caderno de atividade. Porque lembra que a página 65 e 66, eu falei que ele não era... ficava a critério se quisesse fazer ou não, né? Não era avaliativo. Aí, mesmo que fez, a Jesus não corrige, tá? Quem fez e quem não fez, né? Quando é avaliativo, aí a gente corrige, tá bom? Então, pausa o vídeo para resolver as atividades. Vamos lá. Chegou a hora da gente fazer as correções. Sei que todos já fizeram. Então, vamos abrir o livro na página 16 de Geografia, né? Lápis na mão. Enumere as imagens de acordo com as legendas. Então, falou que o número 1 é transporte rodoviário, 2 hidroviário, 3 aéreo, 4 ferroviário e 5 marítimo. Esse primeiro aqui, ó. Trem de carga em São Paulo, 2017. Já tá falando trem, então, transporte ferroviário, número 4. Do lado aqui, navio de container na China, 2018, já está falando, navio, né, pelo mar, marítimo, número 5. Veículos na Avenida Dutra, em São Paulo, 2017, já está falando, né, veículo, então, transporte rodoviário, número 1. Aqui, barco transportando passageiros em Juruti, Pará, 2014. Hidroviário, né? Então, navio. E aqui, por último, avião de carga em aeroporto no Cazaquistão, 2013, né? Aqui, número 3, já tá falando aéreo, né? Que é avião. Aí, qual é a diferença entre o transporte hidroviário e transporte marítimo? Aqui fala, ó, hidroviário é onde você colocou, hidroviário é que é pelos rios, né? Marítimo é pelo mar, marítimo é pelo mar. A diferença é essa, né? Hidroviário, transporte pelos rios e marítimo pelo mar. Número 2 da página 17. Com base nas fotografias da página
16, responda. Letra A. Quais fotografias retratam meio de transporte terrestre? A fotografia 1 e 4. Vamos voltar lá, ó. Fotografia 4, terrestre, que é o trem, e os veículos, que é o número 1. Então, 1 e 4. B. E quais retratam o meio de transporte aquático? O que a tia Zil estava explicando agora mesmo, ó. É o 2 e o 5, marítimo e o hidroviário, né? Então, é 2 e 5. Número 3, pediu para completar as colunas que estão faltando com escrita e a última com desenho, né? Então, vamos ver. Transporte aéreo, a via de circulação, aerovia. Então, rota aérea. Sugestão aqui, o avião, né? Agora aqui tá assim, marítimo, já sabe que é transporte, o tipo de via, transporte quer dizer transporte aquático. No transporte aquático tem a via marítima e hidrovia, né? A hidrovia é pelos rios, né? Rota pela água, rios, lagos e lagoas. E marítimo pela água, oceanos e mar. Então, aqui deu sugestão do barco e aqui do navio, né? E o último, transporte terrestre, já também tem duas vias, rodovia e ferrovia. A ferrovia já está falando que é pelos trilhos, caminho de trilho. Agora a rodovia tem que escrever, né? Estrada por onde circulam carros, ônibus e caminhões. E a sugestão fica a critério, carro, ônibus, caminhão, caminhonete, né? E a sugestão aqui da ferrovia é o trem, né? Então, são atividades assim, se vocês ainda estiverem fazendo, tiver um pouquinho de dúvida, mas só pausa o vídeo, né? Vai fazendo devagarzinho. Eu só quero lembrar aqui, para a gente fixar. Então, tem os 3 tipos, aquático, terrestre e aéreo, né? As vias por aquático, aéreo é aerovia. Aquático tem 2, hidrovias, que é pelos rios, e marítimo pelo mar. E na terrestre, rodovias e ferrovia. Rodovias são os caminhões, né? Carros. E as ferrovias é o trem, né? Então, atividade fácil, né? De entender. Então, agora, vocês vão pegar o caderninho de atividade, né? Pra gente corrigir a página 60. Vamos realizar nossas correções, como a tia Zilda tinha falado. A página 66, né? Ficou opcional. Quem fez, parabéns, né? Mas a gente não corrige, também é pessoal, não tem como, né? E a gente vai corrigir a página 67, tá? Então, vamos ver. Exercício 6 da página 67. Vamos brincar de loteria do extrativismo? Assinale sim para as afirmativas corretas e não para as incorretas. Cada acerto vale 2 pontos. Ao final, marque quantos pontos você fez. Então, quando você for fazendo, se você fez sozinho, depois corrigiu, viu quantos pontos você fez, senão, vale a aprendizagem. Então, vamos ver. Os recursos retirados da natureza podem ser de origem vegetal, mineral e animal? Sim, né? Todos a gente já estudou. O extrativismo vegetal é a coleta de folhas e substâncias de alguns vegetais que crescem espontaneamente na natureza. Também. O extrativismo mineral retira da natureza elementos como ervas e raízes. Não. Mineral é a água, o sal, as ervas e raízes faz parte do extrativismo vegetal. O extrativismo animal tem como atividades principais a caça e a pesca. Sim. A extração de carvão é um exemplo de extrativismo animal. Não. Né? Carvão é mineral. Para a fabricação de produtos de beleza, muitas indústrias utilizam produtos vindos do extrativismo vegetal. Verdade. Aí aqui, se você fez, né, sozinho e depois contou quantos pontos, era para quando estivesse na sala a gente ia fazer
quantos pontos cada um tinha feito, né? Agora reescreva as frases que você assinalou como não, tornando correta. Foram 2 frases, né? Então vamos, como ficou? O extrativismo vegetal retira da natureza elementos como ervas e raízes. E a outra, a extração de carvão é um exemplo de extrativismo mineral. Então, elas estavam falsas e a gente fez elas corretamente, né? E a página 68 também deixei opcional. Por quê? Porque é pessoal, né? Então, vocês tinham que criar a historinha e depois fazer aqui. Então, a tia Zuta também não corrige, tá? Então, espero que vocês tenham feito também essas aí, tá bom? Um beijo a todos vocês e até a nossa próxima aulinha de geografia.